queridos, graça e paz seja sobre a sua vida. Estamos aí falando um pouco nesses dias sobre juntas e ligamentos, ou juntas e ligaduras. Na última palavra nós falamos sobre a atitude de dois homens no Novo Testamento, pouco conhecido entre os discípulos, mas que tiveram uma atitude extraordinária de corpo. Foi José de Arimateia e Nicodemos, aqueles dois homens usados por Deus para tirar o corpo de Jesus da cruz, dar a ele um sepultamento digno, limpando as suas feridas e preparando o corpo para a ressurreição. Hoje eu quero continuar essa palavra usando um texto que está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus, ela não é uniforme, ela é multiforme, ou seja, cada membro do corpo de Cristo tem uma manifestação, tem uma utilidade e tem um jeito de agir diferente. Então, por isso que Deus fala que nós, como membros do corpo, devemos disponibilizar os dons que nós recebemos de Deus para servir aos outros nas suas múltiplas formas, como é o corpo de Cristo. A igreja é como um corpo. Como que o corpo funciona? O corpo funciona com vários membros, cabeça, tronco, membros, vários membros, e cada membro tem uma função. Mas nenhum membro do corpo está desligado do corpo. Todos eles estão ligados. E cada membro do corpo tem a sua importância, mas eles são para servir outros. Um membro do corpo não serve a si mesmo. Ele serve para ajudar o outro membro do corpo. Falando do corpo humano. Interessante que Jesus ali na ceia, na última ceia com os discípulos, ele tomou o pão e o vinho e apresentou aqueles elementos aos discípulos. O texto está em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, que diz: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento ou a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus pegou o pão, isso que é a parte importante do corpo, porque o cálice, ele pegou o cálice depois de cear. Na ceia, ele pegou o pão. Ele pegou o pão. Jesus não pegou um saco de farinha. Jesus pegou um pão pronto. Ou seja, aquele elemento que foi processado para se tornar um pão. Passou por um processo desde a sua existência, que era um trigo plantado num campo, amadurecendo, sendo colhido, sendo amassado, triturado, para se tornar farinha, e agora ele é um pão. E Jesus apresenta aos discípulos esse pão, já no formato de pão, e diz aos discípulos: isto é o meu corpo. O que Jesus estava falando? O corpo, existe uma uniformidade. Ele tem um aspecto só, mesmo tendo múltiplas e multiforme graça, ou seja, múltiplas manifestações. Ele estava falando do seu corpo, como deveria ser o corpo dele na cruz, o seu sangue que seria derramado em favor dos nossos pecados, ou seja, para a remissão dos nossos pecados. Mas quem é o corpo de Jesus hoje? Aquele corpo em que os discípulos entenderam na última ceia, aquele corpo, ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu, transformado. Qual o corpo de Cristo que ficou aqui na terra? O corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus na terra. Se para o corpo humano funcionar são necessárias juntas e ligamentos, no corpo de Cristo também isso é verdade. Alguns dias atrás alguém me falou assim: eu tive um acidente e meus ligamentos romperam. Os ligamentos do joelho romperam. E isso estava atrapalhando muito ele. Andar, fazer as suas atividades físicas, enfim. Por quê?
um ligamento se rompeu. O que é um ligamento? O ligamento é aquele que aproxima os dois membros e faz com que eles fiquem ligados, um servindo o outro. Quando um ligamento se rompe, esse corpo não funciona muito bem. Os membros sofrem e o corpo fica defasado. Ele não consegue fazer tudo o que ele foi criado para fazer. Então, ligamento é isso. É o que junta duas partes do corpo para que o corpo funcione bem. Paulo, em Colossenses capítulo 2, 18, fala aos colossos e à igreja sobre o crescimento do corpo. E ele diz que o crescimento do corpo não se dá por causa dos rituais, devido às liturgias, devido aos congressos, encontros, conferências. Não. O crescimento do corpo se dá devido às juntas e os ligamentos. Quando uma criança cresce, todos os seus membros crescem junto com ela. O Senhor quer isso na igreja. Quer que a igreja cresça e todos os seus membros cresçam junto. Quando Cristo chamou a igreja de corpo, foi pensando nisso. Um corpo só, com múltiplas funções e com múltiplas manifestações. Os ligamentos são os relacionamentos. Um membro se relacionando com o outro, um relacionamento saudável. Relações fortes e resistentes entre os membros. Através de vínculos de amor, de relacionamento. E sendo assim, todos recebem alimentos. Quando o membro não tem um ligamento que liga ele no corpo, aquele membro passa a não receber todos os nutrientes que é dado ao corpo para que ele fique saudável. Quando você se desliga ou você tem um acidente, desliga do corpo, o alimento não chega até você. Mesmo sendo um corpo com múltiplas funções independentes, nós não funcionamos sozinhos. Nós não funcionamos sozinhos, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo aí a quarentena e os efeitos do Covid-19, cada um na sua casa, nós não funcionaremos sozinhos sem as juntas e os ligamentos, sem os relacionamentos saudáveis que manifestam os dons que o Senhor nos deu. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz assim: do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. São as juntas e ligamentos que nos ligam e que nos dá um crescimento saudável. Se a igreja não for instruída assim, por meio de juntas e ligamentos, será apenas um saco cheio de membros soltos, que não tem vida alguma. Para que servem os dons? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para serviço aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas funções. Neste momento, querido, talvez seja o momento mais lindo que Deus tenha preparado para a igreja, para manifestar exatamente o que Pedro ministrou à igreja. Os dons sendo usados não mais numa reunião pública, no altar, ou num palco, ou numa celebração da igreja, mas os dons sendo ministrados uns aos outros para servir uns aos outros. O que Deus te entregou? O que Ele te entregou nesse tempo? Ministre isso aos outros. O dom, ele não foi dado a você para você mesmo. Foi dado para que você sirva o membro do corpo de Cristo. Qualquer que seja o dom que você recebeu, ou que Deus tenha te dado, ele tem um propósito: servir o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que você esteja ligado no corpo através de juntas e ligamentos, que são os relacionamentos saudáveis, os relacionamentos de amor. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia e em todos os seus dias.